2h36 pelo horário de Brasília, está na hora do debate CNN. Como a gente tem falado por aqui, o governo Lula anunciou hoje novos ministros que vão ocupar a esplanada dos ministérios a partir do ano que vem. Mas ao longo dos últimos dias, alguns nomes que poderiam ocupar cargos no novo governo chamaram atenção. Um dos casos é o de André Siciliano, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, cotado para ocupar uma das secretarias de Lula. Ele que é tido como um líder de movimentações suspeitas descobertas pela Operação Furna da Onça em 2018. Ele não foi condenado no caso. O Ministério Público entendeu que a responsabilidade seria aí de um antigo funcionário do seu gabinete. Outro caso que veio à tona também foi a indicação do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, para a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal. O Dino anunciou que o cargo vai ficar para Antônio Fernando Oliveira, que foi superintendente da Polícia Rodoviária no Maranhão. Nas redes sociais, ele é crítico de Bolsonaro e enaltece Lula, porque antes Dino tinha indicado Edmar Camata ao cargo, mas aliados de Lula criticaram a escolha por Camata ter aí declarado apoio à Operação Lava Jato no passado. Este é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso a gente convidou o deputado Coronel Tadeu do PL de São Paulo e o deputado Gervásio Maia do PSB da Paraíba. Deputados, obrigada por conversarem com a gente. Uma boa tarde para os senhores. Começo já as perguntas com o deputado Coronel Tadeu. Deputado, como que o senhor enxerga essas últimas indicações do governo Lula para a esplanada dos ministérios? Foram 16 os indicados. Boa tarde, Gervásio. Boa tarde para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo na CNN. Bom, pelos nomes que já foram divulgados, eu fiz aqui uma contagem, acredito que são 21 nomes que oficialmente foram anunciados pelo futuro presidente. Algumas curiosidades, por exemplo, um médico vai comandar a pasta de relações internacionais, um sociólogo vai comandar a pasta da saúde. Então, de pronto, eu vejo aí uma dicotomia, né? Um critério de escolha até um pouco estranho. Não é o critério técnico que foi utilizado pelo presidente Bolsonaro quando fez a composição dos seus ministérios. Então, eu acredito que o próximo governo já sai meio que devendo alguma coisa para a população. Eu fico surpreso, né? E também, é claro, ávido para saber exatamente o que vão fazer esses novos ministros, porque eles estão pegando a casa arrumada. Cada ministério, já fizemos a transição com alguns fatos aí bastante controversos, com algumas narrativas bastante distorcidas do que é a realidade do que foi anunciado. O fato é que o Brasil ele está hoje com as contas em ordem, está com as contas pelo menos ajustadas. Eu não digo que em dia, porque em dia dificilmente vai ficar. A despesa que o PT deixou para a gente é muito grande, mas pelo menos as contas estão em ordem, ou seja, estamos honrando os compromissos, temos as empresas estatais aí também todas no lucro, e o momento econômico do Brasil é bem diferente do que aconteceu em 2019. E o que a gente espera é que esse novo bloco de ministros possa fazer aquilo que o Brasil precisa fazer. Mas, infelizmente, por exemplo, pela área da economia, a gente já viu algo muito estranho e a gente pode comentar na próxima oportunidade, porque o tempo está se esgotando, que foi a aprovação da PEC de 145 bilhões. Repito agora a pergunta ao deputado Gervásio Maia. Deputado, como que o senhor enxerga, então, essas últimas indicações do governo Lula para a esplanada dos ministérios? Murilo, inicialmente eu quero agradecer o convite de dividir aqui com o Coronel Tadeu esse espaço tão nobre da CNN. E assim, eu particularmente aposto muito nas escolhas do presidente Lula, sobretudo porque quando esteve à frente da presidência do nosso país, tanto no seu primeiro governo quanto no seu segundo governo, havia desenvolvimento no nosso país, um país com dimensões continentais. E hoje, diferente daquilo que colocou aqui o meu colega, o deputado Coronel Tadeu, existe uma paralisia, um apagão da máquina pública. Não tem nada em ordem. Nós temos aproximadamente, e isso foi discutido no Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Regional, que eu sou integrante, 150 bilhões em obras paralisadas. Um orçamento completamente atrapalhado, fora da realidade do país. Nós estamos aí com o programa de carro-pipa paralisado,
Estamos com a farmácia popular comprometida, a manutenção das nossas rodovias federais, que era algo que acontecia numa rotina muito positiva, hoje elas estão completamente esburacadas. Falta programação para isso também. Hoje, aliás, há poucas semanas, Coronel Tadeu, a gente viu inclusive uma notícia verdadeira que circulou na imprensa da possibilidade de falta de corte de energia nos nossos institutos federais, nos nossos campos dos institutos federais, por cada canto do país. Então, o quadro não é bem esse que foi colocado pelo Coronel Tadeu, mas eu acredito muito na capacidade administrativa do presidente Lula. Os quadros, os nomes que estão sendo escolhidos são dentro de um perfil de alguém que tem muita experiência. Eu acredito muito que a partir do dia 1º de janeiro a gente vai começar a ter a oportunidade de reorganizar a casa, a partir inclusive da aprovação da PEC do Bolsa Família, que vem realmente para abrir esse espaço fiscal e garantir segurança alimentar para aqueles que estão com fome, porque infelizmente no governo Bolsonaro nós temos agora 33 milhões de pessoas, Muriel, numa situação de insegurança alimentar. Bloco de perguntas, deputado Gervásio, uma das expressões que mais marcou a coligação que apoiou Lula durante as eleições foi frente ampla, tanto no primeiro quanto no segundo turno do pleito. O senhor vê espaço para acomodar esses aliados da frente ampla, como por exemplo Simone Tebet, em cargos estratégicos do governo Lula? Lula é um homem extremamente justo com aqueles que vêm ao seu lado, com aqueles que caminham no projeto. Foi uma frente de vários partidos que estavam na aliança, numa luta muito dura e muito desigual, porque o presidente Bolsonaro ele usou fortemente a máquina estatal para tentar vencer as eleições, mas a vontade do povo prevaleceu e eu acredito sim que há espaço, nós temos quadros técnicos bons, atrelados esses quadros à experiência, à capacidade de poder contribuir com aquilo que pretende o presidente Lula na reconstrução do país. Então eu acho sim, eu enxergo sim que há espaço para que aqueles que estiveram no momento mais difícil ajudando possam estar agora, no outro momento que também não será nada fácil, ajudando com certeza na reconstrução do país, para que a gente possa ter obras estruturantes, para que a gente possa ter o país honrando rigorosamente os seus compromissos, para que o Brasil possa voltar a construir casas populares, para que o Brasil seja premiado novamente, erradicando a fome e a miséria. Isso é muito importante. Então, tem muita luta, Muriel, pela frente, tem muito trabalho pela frente, mas nós que estamos hoje na bancada de oposição e logo mais na bancada de governo, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nós vamos com certeza dar todo o suporte para que o presidente Lula, com a equipe que estará assumindo os ministérios e os cargos também de segundo, terceiro escalão, para que eles possam dar o retorno, dar o resultado naquilo que vai ser cobrado pelo presidente Lula. E não são cargos ocupados através de concurso público. São cargos de confiança. Quem não corresponder, o presidente Lula vai poder fazer, claro, a substituição que achar pertinente, e é assim que tem que ser, é assim que tem que funcionar. Tinha mais um tempinho, mas agora a gente aproveita esse tempo, inclusive, para comunicar a todos que estão em casa, para a gente noticiar que o Congresso acaba de aprovar nas duas casas, inclusive, a Lei Orçamentária Anual de 2023. O texto agora vai para sanção, portanto, a Lei Orçamentária de 2023 está aprovada nas duas casas do Congresso. Seguimos agora com o nosso debate CNN, só para a gente fazer esse registro que é importante para a gente seguir com as notícias, mas agora a gente volta para o debate e repito a pergunta para o Coronel Tadeu. Deputado, uma das expressões, então, que mais marcou a coligação que apoiou Lula durante as eleições foi a chamada frente ampla, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O senhor vê espaço para acomodar esses aliados, como Simone Tebet, em cargos estratégicos do governo Lula? Muriel, a frente ampla que você cita, ela não acredito que no primeiro turno ela não aconteceu, apenas eram os partidos de esquerda, exceção ao PDT, que apoiavam o presidente Lula. Agora, no segundo turno, sim, ele conseguiu trazer alguns personagens para a sua campanha, né? E esperava-se, por exemplo, que o caso da Simone Tebet, que participou ativamente da campanha dele no segundo turno e que, nesse momento, está sendo deixada de lado. Mas há uma curiosidade, faltam 13 ministérios, acredito eu, nas minhas contas aqui até são mais, são 16 nomes ainda que faltam ser anunciados, e Lula vai precisar atender os partidos que eventualmente vão apoiar. E eu aproveito aqui para anunciar
que a velha política voltou. A velha política está presente, foi ressuscitada. E o que é a velha política, que não tem nada de novo? É simplesmente o toma lá da cá de ministérios, o toma lá da cá de cargos, de recursos, de orçamento, de empresas, de diretorias, de presidências e por aí vai. O governo federal é muito grande, dá para acomodar muita gente. E o Lula, acredito eu, que ele não vai deixar ninguém sozinho, porque ele vai precisar dos votos. Assim ele fez de 2003 até 2010, que foi o toma lá da cá mesmo, ministérios de porteira fechada, por quantos milhões você precisa para conseguir sobreviver. Lembrando que toda essa turma que atuou com extrema violência aos cofres públicos está retornando agora e está em abstinência. São 4 anos de abstinência que foram imputados a essa turma e que agora eles vêm com a sede toda. E, obviamente, o chefe de tudo isso, que é o presidente da República que foi eleito, obviamente ele vai novamente deliberar para que todos possam fazer aquilo que gostam de fazer de uma forma bem tranquila, que é assaltar os cofres públicos e deixar a população cada vez mais em situação ruim. Vamos agora ao terceiro bloco de perguntas. Deputado Coronel Tadeu, Flávio Dino recuou da indicação de Edmar Camata à direção-geral da PRF, depois de vir à tona aí uma declaração dele de apoio irrestrito à Operação Lava Jato. Na época, segundo postagens feitas na internet, inclusive, o policial defendeu a prisão de Lula na investigação. Já Dino afirmou que o cargo é de natureza política e que, por isso, é preciso que seja observado um alinhamento com os gestores. Como que o senhor enxerga essa decisão? Sim, o cargo é de natureza política e eu vou acrescentar, e ideológica também, porque o Camata ele não gostava de Fidel Castro e muito menos do PT, tanto é que foi descoberto depois de que deram um Google em cima das postagens dele. O Camata havia feito críticas anteriormente, alguns anos atrás, ao presidente Lula, ao PT e ao governo que acabou deixando o Brasil praticamente quebrado. E a escolha foi feita, mais uma vez, de forma técnica, ideológica e política, né? Porque o nome que foi lançado aparece, inclusive, numa foto em vários periódicos, em vários portais, fumando um charuto, usando um boné igual ao de Fidel Castro e se diz fã e idolatra o Fidel Castro e exímio apoiador do PT. Então, esse é o perfil técnico que nós vamos enfrentar daqui para frente. Eu fico muito preocupado, porque até como policial, levar as questões ideológicas para dentro das instituições policiais é muito perigoso. Mas o que eu estou vendo é que isso vai acontecer sem sombra de dúvida, porque a escolha desse rapaz aí que aparece de charuto e com o chapéu do Fidel Castro dá tudo a entender de que nós teremos uma Polícia Rodoviária Federal agora devidamente aparelhada ou até mesmo socialista. O que eu espero é que os policiais que estejam subordinados ao novo chefe da Polícia Rodoviária Federal, né, não caiam nesse conto da sereia e continuem cumprindo as suas funções, que é prender bandido nas estradas, é prender traficante de armas, é prender o traficante de drogas, que é isso que a Polícia Federal no governo Bolsonaro fez e fez com maestria, com recordes de apreensão, dando verdadeiros tombos no crime organizado nesse país. Mas o novo governo não é afeto a bater em bandido, então isso me preocupa demais. Deputado Gervásio, Flávio Dino então recuou da indicação de Edmar Camata à direção-geral da PRF depois de vir à tona uma declaração dele de apoio irrestrito à Operação Lava Jato. Na época, segundo as postagens feitas por ele na internet, o policial defendeu inclusive a prisão de Lula na investigação. Já Dino afirmou que o cargo é de natureza política e que por isso é preciso que seja observado um alinhamento com os gestores. Como que o senhor enxerga, portanto, essa decisão? É assim, Muriel, que funciona e vai funcionar em todos os governos da República. Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Tem que ter alinhamento, tem que seguir a orientação do governo, tem que seguir as determinações do governo. O Coronel Tadeu falou sobre as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, mas esqueceu de falar, por exemplo, no que aconteceu durante a eleição. Aqueles bloqueios que foram feitos pela Polícia Rodoviária Federal e que tudo isso está sendo apurado e as responsabilidades vão chegar se Deus quiser. Nunca se viu, aliás, pelo menos a nossa geração, Coronel Tadeu,
tanta liberdade de trabalho, de realização das suas tarefas, das suas responsabilidades, da aplicação de suas prerrogativas, quanto no governo Lula e Dilma em relação à Polícia Federal. É fato. A história mostra tudo isso. E Lula vai seguir na mesma linha. Essa fala do Coronel Tadeu em relação a essa beleza de governo do Bolsonaro, na prática não existe nada disso. Aqui no Nordeste, por exemplo, não tem uma obra estruturante. Uma obra estruturante. O governo não dá conta sequer de fazer a manutenção e recuperação das rodovias existentes. Há uma paralisia total em todos os setores da máquina pública. E mais do que isso, um apagão. É fato, a gente não tem como falar sobre isso. Agora, ficar tumultuando a fala, atacando fulano, atacando cicrano, eu gosto de falar de forma prática, de forma objetiva. O que eu quero e o que eu sonho, não apenas enquanto deputado federal, reeleito que fui, mas enquanto cidadão que quero um país melhor para as próximas gerações, é que a gente volte até o país se desenvolvendo. Não um país fechando grandes indústrias, como aconteceu durante o governo Bolsonaro, e ninguém fala, e eles não falam sobre isso. Uma economia completamente desacreditada lá fora, o meio ambiente destruído. Nós temos sofrido até piadas internacionais em relação ao comportamento do presidente Bolsonaro no tocante à questão do meio ambiente. E tudo isso tem que ser corrigido. Cargo daqueles que são indicados pela política, cargos de confiança, podem sim ser modificados, exonerados a qualquer instante. Coronel Tadeu, agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, primeiro deixa eu agradecer o debate com o Gervásio, meu companheiro de Câmara dos Deputados, agradecer a você, Muriel, pela mediação do debate e a todos aqueles que nos assistiram. Eu fico muito feliz de estar terminando o mandato com o presidente Bolsonaro, porque os resultados estão aí. O Brasil continua sendo o país que mais atrai investimentos externos. Lamentavelmente, após as eleições, esse índice caiu porque, obviamente, o sucessor ele não inspira nenhuma confiança. O governo Bolsonaro reduziu de 14 milhões para 8 milhões de pessoas o desemprego no país, ou de 14% para 8%. Lembrando que nós atravessamos uma pandemia que fez com que o desemprego atingisse a 15 milhões de pessoas, ou 15%, graças à perversidade de governadores e prefeitos que quiseram bater demais no povo. Mas o governo foi muito austero e fez com que o desemprego caísse. Nós temos hoje até uma probabilidade de crescimento maior do que a China. Esse é o governo que nós estamos entregando para o sucessor e eu espero que ele cuide bem do nosso país. Deputado Gervásio, agora suas considerações, 1 minuto também. Dizer que é preciso que, Coronel Tadeu, que seu time possa entender o resultado das urnas e que dê algum tempo para que o presidente Lula possa reorganizar a casa que foi desarrumada pelo presidente Bolsonaro. Eu citei aqui nesse nosso debate diversos pontos que as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que trabalham nesses setores que eu acabei de comentar, sabem que tudo isso é verdade. As questões elas precisam ser tratadas, elas precisam ser corrigidas e daqui a 6, 7, 8, 10 meses, aí os senhores que estarão no campo da oposição poderão fazer um juízo de valor em relação à gestão do futuro presidente Lula. Agora não, ninguém tem bola de cristal. E pode ter certeza que a experiência que Lula acumulou ao longo de sua trajetória vai fazer com que o Brasil possa voltar aos trilhos do desenvolvimento, que é isso que a gente quer. Enquanto ele fala aqui na questão do emprego, do desemprego, nós temos, nesse momento, 33 milhões de pessoas. O número é assustador de pessoas que estão passando fome, que não têm o direito de fazer, Muriel, as 3 refeições. Então tem muita coisa que precisa. Lula vai fazer esse trabalho, vai ter o nosso apoio. Eu espero que a bancada de oposição no Congresso Nacional dê a sua contribuição, porque a eleição terminou, a gente tem que descer do palanque, agora pegar no pesado e fazer tudo aquilo que todos os brasileiros precisam. A partir do dia 1º de janeiro, não existe lado A ou lado B. Somos todos brasileiros. A vocês aí, Muriel, um Feliz Natal, muita paz, muita saúde e um 2023 com mais solidariedade, com mais amor ao próximo. É isso que a gente deseja para o Brasil de amanhã. Muito obrigado, Coronel Tadeu, pelo bate-papo. Vamos em frente. Meus agradecimentos à CNN. Boa tarde, gente. Obrigada, deputados. Nós conversamos aqui, então, com o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, e o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. Um Feliz Natal para os dois. Obrigada pela participação.